Oi, oi, oi! Estou aqui para a gente conversar sobre dois temas, não quatro, dois. Dois temas que eu coloquei nos stories do Belo Desenvolver. Fiz duas perguntas para vocês: o que é aliança parental e o que é vínculo parental. E eu escolhi fazer esse vídeo no final de semana porque eu considero que o final de semana, o sábado, domingo, é muito familiar, onde a gente procura ficar mais em casa, fazer mais atividades domésticas, assim, fazer atividades domésticas, né? E também estar mais com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim. Quando a gente vai visitar as pessoas, a família. Então é muito mais família. Nessa semana também eu fiz uma live sobre a autoestima do seu filho e casa muito bem com essa discussão que é oportunizada pela temática aliança parental e pelo vínculo parental. Eu vou começar por aliança parental e aí eu vou buscar conceituar aliança parental e trazer alguns elementos bem importantes para essa conversa, né? Vamos lá. O que é a aliança parental? A aliança parental, gente, ela é estabelecida através de uma comunicação honesta e uma comunicação íntima. Como assim, honesta e íntima? Ela vai ocorrer entre os cônjuges, entre o pai, entre a mãe, e eles vão conversar sobre o que é importante para a formação dos seus filhos, o que é importante para aquele núcleo familiar, o que é importante para a formação do todo, né? Então a gente começa dizendo o quê? Que para existir para existir aliança parental, é necessário que haja uma comunicação honesta, que haja uma comunicação íntima para abordar desde a gestação. Aí a gente fala da gestação, a gente fala sobre o nascimento e a gente fala sobre a criação da criança. Como isso acontece? O que é aprofundar um pouquinho mais sobre essa comunicação honesta? É quando o pai diz aquilo que ele considera interessante dentro do processo gestacional, o que deve acontecer, como deve acontecer, a mãe também, quando eles discutem como ocorrerá o parto, porque é uma decisão muito importante do casal também, embora isso tenha uma grande relação mais íntima com a mãe, mas é uma discussão muito boa, porque estudos comprovados dizem que quando o casal tem uma comunicação honesta e uma comunicação íntima, desde a gestação ao nascimento, isso facilita, promove o melhor equilíbrio das emoções dentro desse relacionamento. E aí você para pensar, essa comunicação sendo honesta, ela sendo íntima, onde todos os dois colocam aquilo que está diretamente afetando, então isso fica mais claro, mais válido. Não existe aquela história de dizer assim, mas ele sabia, ou ela sabia. Não, convivi comigo há muito tempo, então já dá para saber o que é que me afeta, o que é que não me afeta, enfim. O mais correto é sentar, conversar e os dois juntos chegarem a um consenso de como deve ocorrer as situações que permeiam aquele núcleo familiar, como as decisões devem ser tomadas, para que não haja mais à frente situações como, por exemplo, um colocar de castigo e o outro vai e tira a criança do castigo, onde há uma desautorização de ambos. Então, essa comunicação ela é necessária e ela é fundamental. E também tem outra coisa que é um componente bem válido nessa conversa sobre aliança parental. O que é bem válido nessa conversa sobre aliança parental? É o compromisso que ambos estabelecem no sentido de cooperar na criação do seu filho. Nenhum nem outro é mais responsável na criação da criança. Ambos são. Então, esse compromisso ele é estabelecido. É estabelecido por quem?
pelos dois. Então, se é estabelecido pelos dois, os dois igualmente irão participar do processo de criação da criança. Não existe aquela história que o pai ajuda a mãe no manejo de cuidado da criança. A mãe ajuda o pai no manejo do cuidado da criança. Existe a cooperação mútua, onde ambos são responsáveis, ambos estão ali juntos para cuidar dessa criança. Então, são coisas como essa que a gente tem que parar para pensar a importância da coesão, a importância dos dois conversarem sempre sobre esse processo. E aí eu venho para um conceito que eu acho interessante trazer para vocês. Eu fiz algumas anotações e isso vai nos ajudar também nessa caminhada dessa discussão. Então, afinal de contas, a aliança parental, ela é o quê? Consiste na cooperação entre mãe e pai, com base em seu compromisso mútuo para com suas crianças. Em uma aliança parental, os pais se apoiam em seus papéis compartilhados de parentalidade. Então, o pai apoia a mãe e a mãe apoia o pai. Há um diálogo frequente sobre as questões que precisam ser resolvidas e as tomadas de decisões também que são necessárias ser realizadas. Então, isso é aliança parental. Se a gente parar para pensar, isso traz um equilíbrio muito interessante para a relação. Por quê? Porque quando cada um coloca o seu ponto de vista, quando cada um traz as suas expectativas, as suas dúvidas, os seus anseios, aquilo que interfere diretamente nessa relação, fica muito mais claro. Porque quando o pai diz, eu também tenho receio de determinada coisa, a mãe vai e auxilia nesse processo de melhor compreensão e vice-versa, a gente tem uma aliança ali estabelecida desde muito cedo. Então, ela vai sendo costurada ao longo do tempo. Então, é muito, muito bom a gente conversar sobre a aliança parental, porque ela vai auxiliar os pais na formação dessa criança, vai auxiliar na formação dos vínculos familiares, porque, gente, para pensar. A criança, ela cresce, ela se desenvolve, ela vai em busca dos seus objetivos, ela se torna um adulto e, no final, o casal fica junto novamente, só eles dois. Então, isso é importante a gente pensar. A gente pensa que o casal se une no intuito de formar uma família. Essa comunicação, ela existindo, ela sendo honesta e íntima, vai permitir que eles tenham aquele contato muito mais compartilhado, aquele compromisso mútuo, de que ambos são responsáveis pelo processo de formação da criança, do sujeito. E quando esse processo vai transcorrer, a criança, ela cresce, ela se torna um adolescente, ela se torna depois um adulto, ela vai em busca dos seus próprios objetivos. E esse casal, ele precisa estar firmado, ele precisa ter seu vínculo firmado, porque no final das contas, como eu acabei de dizer, eles vão permanecer juntos e depois sozinhos, né? Eles vão ficar sozinhos novamente. Bom, isso é aliança parental. E o que é vínculo parental? Quando eu falo de vínculo parental, gente, eu falo realmente da relação que se estabelece de vínculo entre os pais e o bebê. Essa formação, essa formação desse vínculo, a gente pode até falar, uma conexão de forte amor, ela é muito importante. Gente, é impressionante. Eu digo isso pela minha experiência. É impressionante. Uma coisa é você ver sua barriga crescer, você sentir o bebê mexer dentro da sua barriga, você passar 9 meses se preparando para o nascimento dessa criança, mas nada se compara no momento que você vê o rosto da criança, você coloca a criança no seu colo, você sente o calor do corpo da criança,
você acaricia, você verifica ali a criança, você examina. Não existe nada igual. A gente literalmente é invadido por um amor nunca antes sentido. Esse vínculo inicial, ele é muito forte. E eu lembro bem que o meu esposo falou que quando ele pegou a Maria Eduarda, que é a nossa primeira filha, que ele colocou ela no braço, ele se sentiu tão vulnerável, aquele serzinho ali, pequenininho, que ele sabia que ele teria que, a partir desse momento, ser responsável, né? Totalmente responsável por aquela pessoinha que estava ali no colo dele. Ele tocava, eu olhava para ele, eu percebia que ele olhava para ela com um amor tão lindo, que ele passava a mão na cabecinha dela, ela carequinha, passava a mão na cabecinha dela, ele pegava na mãozinha dela, no braço dela, olhava o corpinho dela. E depois a gente para pensar que nada mais é do que um vínculo inicial formado. Aquele momento ali que o meu esposo que o Jorge estava com a criança, recebeu a Maria Eduarda no braço, naquele momento ali se deu pontapé inicial para a formação de um vínculo muito, mas muito forte de amor. Então, essa relação entre pai e filho, mãe e filho, pais e filho, ela se forma nesse primeiro contato, nesse contato inicial. Então, vínculo parental nada mais é do que a conexão forte de amor em que se forma quando os pais seguram, examinam, porque na hora que você está pegando a criança, olhando o corpinho dela, alimentam, olham aquele recém-nascido, isso é vínculo parental. É o estabelecimento desse vínculo inicial que vai permitir que as próximas etapas, as etapas sequenciais, elas se deem de uma forma muito mais pujante, né? E aí vem o quê? Tem um estudo que eu quero falar para vocês, que é muito importante eu trazer para vocês. São duas coisas que eu quero colocar para vocês. O contato inicial tem um papel importante no estabelecimento do vínculo. Que contato é esse? De tocar, de acariciar o recém-nascido. E isso pode ter benefício direto para o resto da vida desse sujeito. Então, naquele primeiro momento que o pai toca, olha... Quando eu falo pai, gente, pode entender mãe também. Quando toca, olha, acaricia, verifica, examina, alimenta, esses cuidados iniciais, ele é formador de vínculo, ele é formador de um amor entre pais e filhos. E tem um estudo que eu quero colocar para vocês agora, que é o seguinte: o aconchego do recém-nascido nos braços dos pais tem como consequência, olha só, mamãe e papai, acho que vocês vão gostar disso que eu vou dizer para vocês agora. Que consequência é essa? Sono mais tranquilo, é uma consequência muito importante. Por quê? Porque a criança, ela sente acalentada, ela se sente cuidada, ela se sente segura. Então, é um sono mais tranquilo e mais profundo. Como eu vou dizer para vocês, aquele sono, gente, que a gente bota o bebezinho aqui, entre os seios, no peito, e aconchega essa criança no seu colo. Ela ouve o seu batimento cardíaco, seus batimentos cardíacos, e sente teu cheiro, e ela se sente ali aconchegada, acarinhada, amada, e ali ela permite ela ter um sono muito mais tranquilo, muito mais profundo. Eu não estou dizendo aqui que agora vocês vão dormir com seus bebês o tempo todo, mas o máximo de tempo que você puder ficar com ele ali é bom, é saudável. Isso também vale para o pai. Então, o pai que bota o bebezinho ali em cima, fica acariciando, tocando, isso vai permitindo que esse vínculo seja cada vez mais costurado. Além de um sono mais tranquilo, eles ganham peso mais rapidamente. Então, sono tranquilo e profundo, ganho de peso,
E eles passam também muito mais tempo atentos. Por quê? Porque eles são estimulados ali a todo momento a ter esse contato, a estarem mais juntos. Então, é válido a gente pensar na importância da formação desse vínculo desde o início. Desde o início, desde quando a criança nasce. Já tem um primeiro vínculo formado quando a gente tem a informação que está grávida, que o casal está grávido, que eu costumo dizer que os pais ficam grávidos, aquele acompanhamento pré-natal, quando você sente a criança mexendo na sua barriga e o pai coloca a mão sobre a barriga e sente também a criança mexer, quando fica conversando. Isso nutre a formação do vínculo. Mas quando a criança nasce, nada se compara. E aí quando você olha o rosto, você toca, você examina, você acaricia, você alimenta, esse vínculo ele se forma de uma forma muito mais forte e muito mais pujante. Então, assim, dentro dessa perspectiva de conversar sobre aliança parental e vínculo parental, a gente percebe que se complementam. A partir do momento que o pai e a mãe para conversar, para planejar, para tirar suas dúvidas, permitir conversar sobre todos os assuntos relacionados à gestação, ao nascimento, ao processo de criação, o que cada um anseia, e ambos entram num consenso daquilo que é melhor para a criação e formação desse sujeito, a gente já tem um primeiro ponto aí estabelecido, que é uma aliança parental. E essa aliança parental cabe ao pai e cabe à mãe. E isso vai diretamente influenciar na formação dessa criança. Quando a criança nasce, que os pais a seguram no colo, é a hora que esse vínculo se estabelece. Então, o vínculo parental já ocorre entre os pais e o filho, e ele ocorre dentro de uma conexão muito forte de amor, como eu falei para vocês. Então, no momento que o pai segura, a mãe segura, toca, acaricia, alimenta, e é o vínculo que está sendo formado. Aí eu gostaria que vocês pensassem e observassem as relações que vocês têm com os pais, a relação que vocês têm com os filhos de vocês, para entender o quão importante é isso para a autoestima dele, para a formação da autoestima dele. E, além disso, a gente percebe que esse vínculo sendo formado muito cedo tem benefícios muito claros e muito evidentes para o resto da vida dessa criança. Então, é uma relação, gente, de via de mão dupla. Eu me vejo no amor do outro e o outro se vê no meu amor. Então, isso é extremamente válido para a criança. Gente, agora que eu vi aqui, 17 minutos já. Nossa, passa muito rápido, é muito bom conversar sobre isso. Então, para o final de semana, eu desejo que vocês aproveitem bem os vínculos de vocês. A gente conversou aqui rapidamente sobre o que é vínculo parental e o que é aliança parental. Aproveitem os vínculos de vocês, conversem muito, abracem muito os seus filhos, beijem muito os seus filhos, digam para os seus filhos que o amam, que papai e a mamãe amam. É muito gostoso. A criança ela se sente muito fortalecida nesse movimento de representação, nesse movimento de exposição de amor. Não existe nada mais gostoso para a formação do sujeito, formação da autoestima, para que ele se sinta muito mais seguro. E filhos, digam para os seus pais também que o amam, beijem, abracem, porque não existe coisa melhor do que um bom abraço e um beijo muito aconchegante. Eu desejo a vocês um bom final de semana. Todo dia nós temos um encontro através do vídeo, dos stories. Na próxima semana tem muito mais coisas, as aulas vão ao ar na próxima semana, tem live. Então aproveitem muito. Menos celular e mais amor. Beijo.